Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Edmilson, eu sou psicólogo e também sou mestre em ciências do comportamento. Esse vídeo aqui é uma 17ª aula de um curso de estatística aplicado ao Jamove. Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho em relação a testes de normalidade aqui dentro do Jamove, ok? Antes de começar a mostrar para vocês como que a gente faz o teste de normalidade especificamente aqui dentro do Jamove, né? Eu gostaria de contextualizar vocês em relação ao que a gente chama de normalidade ou distribuição normal, tá? É justamente o objetivo do nosso teste, ou seja, verificar se os nossos dados eles seguem essa distribuição. Distribuição normal, ela é uma distribuição de probabilidade teórica e contínua, que ela é baseada em dados numéricos, tá? Então, dados quantitativos numéricos contínuos, ok? E geralmente ela assume o que a gente chama de formato de sino, né? Que vocês conseguem verificar aqui nessa linha em vermelho, tá? Então, essa linha aqui, ela tem um formato meio que de sino, ok? Uma das principais características da distribuição normal é que os valores eles se concentram, né, em volta da média, ok? Então essa linha no centro aqui, tracejada, né, ela representa o valor da média para a gente, tá bom? E essa linha em vermelho aqui, né, ela representa em relação a onde que os dados eles estão mais concentrados. Então quanto mais alta essa linha estiver aqui no eixo Y, né, mais os dados estão concentrados naquela região. Então a gente consegue ver aqui que o pico de concentração dos dados está aqui em cima da média, certo? E não só isso também, né, que os dados eles vão diminuindo de acordo com a nossa distribuição aqui de forma simétrica, à medida que elas vão se afastando aqui do centro, ou seja, do valor da média, né. Então aqui a gente tem, né, a partir da média aqui valores que são considerados negativos, tá, e, né, cortando o eixo X aqui ao meio também, a gente tem valores que são considerados positivos, ok? Ok? Não necessariamente os valores são negativos ou positivos, mas basicamente são valores que seguem valores inferiores e valores superiores, tá? Vai ficar mais claro quando eu der um exemplo para vocês, ok? Então aqui nessa imagem a gente tem basicamente essa representação desse gráfico que representa essa distribuição normal, tá? Então esse gráfico ele é chamado de gráfico de distribuição normal ou gráfico gaussiano, ok? Algumas outras características são interessantes desse gráfico, tá? Então aqui a gente tem o valor da média e as outras linhas elas basicamente representam os valores do desvio padrão, tá? Então aqui a gente tem -1 desvio padrão, -2 desvio padrão, -3 desvio padrão, mais 1 desvio padrão, mais 2 desvios padrões, mais 3 desvios padrões, ok? Quando a gente tem, né, o valor de -1 desvio padrão com mais 1 desvio padrão, a gente tem a concentração maior dos nossos dados, né, porque eles ficam em volta da média, que é de 68,26% dos nossos participantes. Quando a gente pega 2 desvios padrões abaixo e 2 desvios padrões acima, né, ou seja, seria toda essa região do gráfico aqui, a gente já tem 95% da nossa amostra sendo contemplada, tá? E se a gente tem 3 desvios padrões para baixo e para cima, né, a gente tem 99,74% de concentração de nossa amostra, ou seja, a gente tem quase toda a nossa amostra aqui dentro do gráfico, tá? E aí, né, as pessoas que sobrariam, né, nesse talvez 26% aqui, né, eles ficariam tanto nessa região para cá, quanto nessa região para cá, tá? Esse gráfico aqui, ele é muito interessante dentro da estatística, por quê? Essa distribuição geral, né, porque elas basicamente conseguem representar muitos fenômenos que acontecem na nossa realidade, né, na forma como a gente modifica a nossa realidade, tá? Um exemplo que eu gosto de dar é em relação à altura, ok? Vamos imaginar então que esse gráfico aqui, ele está representando uma distribuição da altura de uma população, né? Vamos pensar que é a população de Game of Thrones, tá bom? O que a gente tem é basicamente o seguinte: aqui nessa região à esquerda do gráfico, a gente teria os valores mais inferiores dessa distribuição, tá? Não necessariamente precisaria ser negativos, ok? Então, se a gente está pensando em altura, seriam as pessoas que têm a menor altura dentro dessa população. Por exemplo, pessoas que têm nanismo, tá? Enquanto nessa região daqui, né, na ponta do gráfico da ponta direita, a gente teria os valores maiores da nossa distribuição, ou seja, as pessoas que teriam as maiores alturas, como por exemplo, pessoas que têm gigantismo, certo? Então esse gráfico ele mostra uma variação entre pessoas que têm uma altura muito baixa e pessoas que têm altura muito alta, tá? O ponto interessante é que, dentro de uma distribuição normal, né, a a população ela vai ficar mais concentrada em torno da média, o que significa basicamente que a gente tem uma altura média dentro dessa população, que poderia ser, por exemplo, 1,70, né, e cerca de 68% dessas pessoas, elas teriam valores, né, que ficariam em cima de 1,70 ou um pouquinho abaixo de 1,70 ou um pouquinho mais alto que 1,70, né. De acordo com que elas vão se afastando da média, esses valores eles vão diminuindo, né. Então aqui a gente poderia ter pessoas que têm 1,50, aqui pessoas que têm 1,40 e aqui pessoas que têm abaixo de 1 metro, por exemplo, ok? Enquanto do lado de cá, a gente teria pessoas, por exemplo, que teria 1,80, 1,90, 2 metros ou mais de 2 metros do lado de cá, tá? Essas pessoas elas são mais raras e por isso que elas ficam nessa região do gráfico que a gente tem uma menor densidade, uma menor concentração, certo? Porque pessoas que têm nanismo são mais raras dentro da população e pessoas que têm gigantismo são mais raras dentro da população, ok? Esse gráfico, ele acaba se tornando muito interessante justamente porque
Como a gente tem uma distribuição simétrica aqui, a gente basicamente consegue prever onde que uma determinada pessoa poderia estar, né, através da altura dela dentro desse gráfico aqui. Ela poderia estar nessa região aqui, né, através de um cálculo probabilístico, ok? Então isso aqui é uma base muito interessante quando a gente pensa em relação à estatística frequentista, né, que vai se basear dentro dessas distribuições normais, ok? E para a gente poder verificar se os nossos dados eles seguem uma distribuição normal, a gente precisa fazer o que a gente chama de testes de normalidade, ok? Esses testes, eles basicamente vão avaliar o quanto que a distribuição dos nossos dados, ela se iguala ou se difere de uma distribuição com normalidade, ok? Para isso, a gente tem uma variedade de testes que a gente pode utilizar. Como, por exemplo, o Shapiro-Wilk, que é o que eu vou ensinar para vocês nessa aula, tá? A gente tem o Anderson-Darling e a gente tem o Kolmogorov-Smirnov. Tá? Esse é um nome russo, ok? Então, um desses testes aqui basicamente recebe o nome dos autores que inventaram o cálculo, ok? Esse teste ele é baseado em um teste de hipótese, né? Então, a gente vai verificar se a gente vai aceitar ou rejeitar uma hipótese nula, tá? No caso aqui, né, a hipótese nula é basicamente quando a gente verifica se existe uma diferença dos nossos dados com dados que estão setados teoricamente, tá? Então, quando a gente tem uma hipótese nula sendo afirmada, né, o que a gente tem no nosso teste é basicamente que não existe uma diferença entre os dados que a gente está querendo testar com uma distribuição normal, ok? Isso a gente verifica através do p-valor, né? Então, quando a gente não tem uma diferença dos nossos dados com a distribuição normal, o p-valor ele vai ser maior do que 0,05, né, que é a hipótese nula, e nossos dados eles vão ser considerados com uma distribuição normal. Ou seja, os nossos dados eles não se diferem significativamente de uma distribuição normal, tá? Isso aqui vai ser importante para a gente poder escolher o tipo de teste que a gente vai fazer com aquele dado, né? Então, a gente vai fazer, sei lá, uma correlação, um teste T, uma nova, né? A gente precisa saber se os nossos dados eles têm uma distribuição normal, porque a gente vai escolher o tipo de teste que a gente vai fazer, né? Baseado nessa distribuição, que é um pré-requisito para o que a gente chama de análises paramétricas, tá bom? Já no caso da hipótese alternativa, né, é quando a gente verifica, a partir do nosso teste, que existe uma diferença dos nossos dados em relação à distribuição normal. Isso vai ser verificado pelo valor do P, né, então o valor do P ele vai ser menor ou igual a 0,05, e quando a gente tem um valor de P que ele é menor ou igual a 0,05, a gente considera que os nossos dados eles não têm normalidade, tá? Quando os nossos dados eles não têm normalidade, a gente guia nossas análises para aquela variável com análises que são não paramétricas, ok? Durante o curso aqui do Jamove, né, minha intenção é mostrar tanto para vocês como a gente vai fazer análises paramétricas e análises não paramétricas. Então, esse pressuposto aqui em relação à normalidade, ele vai ser verificado para cada uma dessas análises, ok? Então, né, uma pergunta que pode ficar, né, é o seguinte: eu vou ensinar para vocês o Shapiro-Wilk, tá? Que é o teste padrão que está dentro do Jamove, ok? Mas em futuros vídeos eu vou mostrar para vocês como a gente pode verificar o Anderson-Darling e o Kolmogorov-Smirnov, tá? E uma pergunta que pode ficar para vocês é o seguinte: qual teste que eu deveria utilizar? Shapiro-Wilk, Anderson-Darling ou Kolmogorov-Smirnov, tá? A resposta é mais simples que vocês podem imaginar, né? Então, esse artigo aqui, que eu vou deixar na descrição do vídeo, né? Ele basicamente fez uma comparação em relação à eficiência, né, digamos assim, ou poder de comparação entre o Shapiro-Wilk, o Kolmogorov-Smirnov e o Anderson-Darling, tá? E o que esse teste basicamente verificou é que o teste mais poderoso, né, ou seja, que tem menor probabilidade de cometer erro do tipo 1 ou do tipo 2, é o Shapiro-Wilk, ok? Então, né, o Jamove já dá o Shapiro-Wilk como padrão e a gente tem evidências que mostram que o Shapiro-Wilk é um teste mais robusto para a gente poder verificar a normalidade dos nossos dados, né, onde a gente tem uma menor probabilidade de cometer erros, ok? Então, a gente tem a menor probabilidade de, por exemplo, aceitar que os nossos dados têm uma distribuição normal quando eles não têm, tá bom? Certo. Dito tudo isso, vamos verificar aqui no Jamove como que a gente faz esse teste de normalidade, tá? É muito simples, ok? Para fazer esse teste de normalidade, a gente vem aqui em Análises, Exploração e Estatística Descritiva, tá? A gente vai selecionar as nossas variáveis, lembrando que precisa ser variáveis contínuas, né? Ou seja, variáveis numéricas, tá bom? Eu vou selecionar aqui a altura dos meus participantes e também a renda dos meus participantes, tá? Notem aqui que a altura que o Jamove estava reconhecendo como variável categórica, né? Eu vou até mudar aqui para que não aconteça nenhum erro, né? Então, eu vou colocar aqui como contínua, tá? Porque minha altura está configurada aqui como uma variável numérica, certo? Então, tem aqui, né, a estatística descritiva, ok? Ele vai me dar algumas medidas aqui, né, como média, desvio padrão, mediana, mínimo e máximo. E aqui, para poder verificar a normalidade, eu preciso clicar aqui em estatísticas, tá? E aqui embaixo, ó, ele vai me dar a opção de fazer um teste de normalidade, tá? E ele já vai me dar a opção de padrão aqui, como Shapiro-Wilk. Então, se eu clicar aqui em Shapiro-Wilk, ele já vai me dar os valores da estatística aqui, tá bom? Eu vou omitir algumas estatísticas aqui, só para que essa tabela fique um pouquinho mais limpa pra gente, tá bom? Então, eu vou tirar aqui, ó, a omissão.
vou tirar o mínimo e o máximo, tá? Eu vou deixar a média, mediana e a moda, tá bom? Para a gente poder verificar. Então, né, uma outra coisa que eu vou fazer aqui é colocar essas variáveis em linhas. Eu acho que fica mais fácil de visualizar assim, tá bom? Então, o que a gente tem aqui são 100 participantes, né? Eu tenho a média da altura dos meus participantes, que é 1,71, né? Então, 1,71 m. E a renda dos meus participantes, né? Que é R$ 7.278, né? A mediana é a moda e o desvio padrão, né? Aqui na frente ele vai me mostrar o resultado do Shapiro-Wilk, né? Que é o nosso teste de normalidade. Aqui a gente tem o valor de uma estatística W, né? Que ela vai ser usada para a gente poder calcular e entender o valor do nosso P, né? E aqui o valor do P é onde a gente vai interpretar se os nossos dados eles são normais ou não, tá bom? Então, né? Quando a gente tem um valor de P que é maior do que 0,05, né? Que é o caso que a gente está verificando aqui na variável altura, significa que os nossos dados eles não se diferem de uma distribuição normal, ou seja, que os nossos dados eles têm uma distribuição normal, ok? Quando nossos dados eles são abaixo de 0,05, como é o caso aqui da variável renda, significa que os nossos dados eles não têm uma distribuição normal, ok? Então, se eu fosse fazer algum teste estatístico utilizando essa variável aqui, né, eu poderia usar análises paramétricas para altura e análises não paramétricas para renda, ok? Seria mais ou menos essa a interpretação, tá bom? Aqui, né, como de praxe, né, eu mostro para vocês como que a gente pode relatar esse resultado aqui, ok? Então, lá no seu artigo, na sua dissertação ou tese, você poderia escrever, ó, um teste de normalidade de Shapiro-Wilk foi realizado para verificar a distribuição das variáveis. A variável renda não apresentou uma distribuição normal, com os resultados dos testes Shapiro-Wilk indicando não normalidade. Aqui eu coloco o valor da estatística W, né, eu coloco os valores aqui, que foi de 0,897, e também o valor da estatística P, né, que foi um P menor do que 0,05, né, ou melhor, menor do que 0,001, né, no caso aqui do nosso teste, tá? Então, isso aqui mostra que a variável renda não tem uma distribuição normal. E a altura dos participantes, por sua vez, apresentou uma distribuição normal, com resultados dos testes Shapiro-Wilk indicando normalidade. Então, o valor de W aqui, né, foi um valor de 0,982 e o valor de P, né, foi o valor de 0,188, que é o valor acima de 0,05. Ou seja, eu consegui demonstrar normalidade de dados aqui para a variável altura, ok? Um ponto interessante que eu falei para vocês é o seguinte, tá? Nesse artigo aqui que eu indiquei para vocês, né, eles fazem uma análise em relação ao poder de cada um dos testes e eles mostram que o Shapiro-Wilk é um dos mais poderosos. Porque diminui a chance de você cometer um erro do tipo 1, de você, por exemplo, aceitar que os seus dados eles têm uma distribuição normal, sendo que na verdade eles não têm, tá? Mas essa chance de erro ela ainda existe, ok? Então, normalmente é indicado que você não faça somente o teste, confie cegamente em relação ao p-valor, mas você também faça umas verificações em relação a uma inspeção visual e também em relação a uma inspeção de como que sua distribuição ela está organizada, tá? A gente consegue verificar isso através da assimetria dos nossos dados, ok? Então, a assimetria é uma medida, né, que o próprio Jamove calcula para a gente, que mostra em relação à falta de equilíbrio de uma distribuição em relação à sua média, tá bom? Então, nesse exemplo do centro aqui, a gente tem o exemplo clássico de uma distribuição normal, no qual a gente tem a média, a mediana e a moda sendo valores iguais, né? Então, a média, a mediana e a moda eles estariam em cima dessa linha tracejada aqui, tá? Porém, eu posso ter um caso no qual a minha média ela tem um valor que é menor do que a minha mediana e a minha mediana tem um valor que é menor do que a minha moda, tá? Então, tem aqui a minha moda, a minha mediana e a minha média, tá bom? E nesse caso, os meus dados eles vão ficar mais concentrados em uma determinada região no gráfico, né? No caso aqui, esse gráfico aqui, a minha distribuição, né, ela fica mais tendente, né, ela fica mais inclinada para a região onde que a gente tem dados mais positivos do nosso gráfico, tá? Isso a gente chama de assimetria negativa, tá? Quando a gente tem uma distribuição que ela está mais concentrada na região dos dados mais positivos, a gente tem uma assimetria negativa. Quando a gente tem o contrário, né, no caso aqui, a moda sendo menor do que a mediana e mediana sendo menor do que a média, né, a gente tem uma simetria positiva, no qual os dados eles ficam mais concentrados em relação aos valores inferiores ali da nossa distribuição, né? Eles ficam com essa curva aqui, né, onde a gente tem menos valores aqui em relação aos dados que têm maior concentração, tá bom? Essa simetria, né, como eu disse para vocês, ela é um valor que a gente consegue calcular, né, através da média, mediana e da moda, ok? Isso o Jamove faz pra gente, tá? Uma coisa que o Jamove não faz é
que, a partir dessa simetria, a gente consegue transformar esse valor em um score Z, né? E esse score Z, ele vai dar uma indicativa pra gente se essa simetria, ela é positiva, negativa ou simétrica, tá? Então, a gente tem uma formulazinha que é muito simples, tá? Que é basicamente dividir o valor da nossa simetria pelo erro padrão da própria assimetria, tá? Quando a gente tem valores que são acima de 1,96, a gente tem distribuições que são consideradas não normais, tá? Se a gente tem valores que são abaixo de 1,96, a gente tem distribuição normal, ok? Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz esse cálculo, tá? Uma outra possibilidade de não normalidade dos nossos dados é quando a gente tem o que a gente chama de kurtose, tá? Então, a kurtose, ela avalia em relação a onde que está e como que está distribuída a caudalidade, a cauda da nossa distribuição, ou seja, o quanto nossos dados eles estão concentrados nas extremidades do gráfico, tá? O que a gente espera é que o gráfico ele tenha uma concentração simétrica, né? Mas pode acontecer que os dados eles fiquem muito concentrados em volta da média, né? E o gráfico ele fique muito pontudo, né? Que é o caso de uma curva que a gente chama de curva leptocústica ou curva mesocústica, né? Que são representadas aqui pelas linhas verdes e vermelhas, tá? E não só isso também, como pode acontecer que os nossos dados eles fiquem muito achatados, né? Ou seja, em vez da gente ter uma curva bem simétricazinha, bem perfeita, nossos gráficos ele fica meio plano, né? Que é uma curva que a gente chama de platicústica, tá? Que está sendo representada aqui pela linha azul. A kurtose, né, a partir dessa inclinação do gráfico aqui, né, da concentração da densidade do gráfico, ele também me dá uma medida lá no Jamove, que eu também consigo transformar em score Z e também verificar, né? Ou seja, eu pego o valor da kurtose, divido pelo erro padrão da kurtose e, se esse valor ele der um valor acima de 1,96, eu considero basicamente que esses dados aqui eles não têm uma distribuição normal, tá? Eu quero mostrar para vocês como que a gente consegue verificar isso e fazer isso dentro do Jamove também, tá? E por fim, né, uma outra forma da gente poder fazer isso também é fazer uma inspeção gráfica, né? E a gente tem vários gráficos que podem fazer mostrar pra gente se nossos dados eles têm distribuição normal ou não, tá? Eu já ensinei para vocês em vídeos específicos como que a gente consegue plotar cada um desses gráficos aqui, tá? Então se você não viu, recomendo que você visite esses vídeos para poder entender como a gente faz isso aqui dentro do Jamove, tá? Mas basicamente, a gente pode verificar a densidade de nossos dados, né, através de um histograma, né? Então, quando eu peço a densidade dentro de um histograma, ele me mostra a curva da distribuição, né? Se a curva ela tiver esse formatozinho aqui, a gente pode considerar que a curva ela tem uma distribuição normal, tá? Não só isso também, a gente tem um boxplot, né? Então, o boxplot, ele também mostra pra gente em relação à densidade dos dados, quando a gente pede para ele acrescentar um violin plot, né, que é essa curva aqui, nessa linha que fica em volta aqui da gráfico de caixas. Quando a gente tem, né, uma curva simétrica, como é o caso aqui nessa curva em verde aqui, né, a gente já pode considerar que esses dados eles têm uma distribuição normal. Se a gente tem uma curva mais concentrada na ponta do gráfico ou na outra, né, a gente pode ter uma simetria positiva ou negativa. Isso também é um indicativo visual de que nossos dados eles não têm uma distribuição normal, tá? E por fim, a gente tem o Kickplot, tá? Então, o Kickplot aqui, ele basicamente ele vai plotar no eixo X aqui o que a gente chama de quantiles, né? E no eixo Y aqui, os resíduos, né, dos nossos dados, tá? E ele basicamente vai meio que fazer uma correlação, né, em relação a esses dois valores, né? Os quantis teóricos e os resíduos dos nossos dados. Se os dados eles estiverem em cima da linha teórica aqui assim apresentada, né, a gente pode interpretar esses dados como dados tendo uma distribuição normal, ok? Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue tanto plotar esses gráficos, como também verificar a simetria dos nossos dados aqui dentro do Jamove, tá bom? Então, aqui eu tenho, né, o teste do Shapiro-Wilk. Para poder plotar os gráficos, é muito simples. Eu venho aqui em gráficos, aqui embaixo, da estatística, e posso plotar aqui um histograma com densidade, né? Ele vai plotar aqui os dois gráficos para mim. Só aguardar um pouquinho. Pronto. Aqui eu tenho um gráfico de densidade para altura e um outro gráfico de densidade para renda, né? Note que a altura, que foi a minha variável que deu normalidade, ela tem uma densidade que se assemelha, né, a uma distribuição normal, né? Ela está um pouco achatada assim, né? Mas a gente poderia dizer que ela tem uma distribuição normal, ok? E a renda, a gente não tem, a gente tem uma assimetria negativa, né? Os dados eles estão mais concentrados aqui nas rendas que são inferiores, né? Ou seja, nas rendas mais baixas. O que basicamente significa que, dentro dessa amostra aqui, a gente tem mais pessoas que ganham salários mais baixos e pouquíssimas pessoas que ganham salários mais altos, tá? Que mostra basicamente essa curva aqui pra gente, ok? Não só isso também, a gente pode verificar isso através de um gráfico de boxplot, né? Que é o gráfico de caixas. E notem aqui, né? Então a gente tem aqui a curva da densidade, né?
sendo quase simétrica, né, aqui que a gente pode verificar, o que é um indicativo que a gente tem normalidade. Não só isso também, a gente lembra que eu falei que na distribuição normal a gente tem a média, a mediana e a moda como valores iguais, ou muito próximos, né? Você também consegue verificar isso aqui no gráfico de caixas, né? Então, uma linha aqui que corta o gráfico de caixas é a nossa mediana, e o quadradinho é a nossa média, tá? Notem que a nossa média está em cima da mediana, o que é um indicativo também de normalidade, tá? O que não acontece aqui quando a gente olha para a variável renda, que no nosso Shapiro-Wilk também não deu normalidade, tá? Então, a média, ela está distante da nossa mediana, e não só isso também, como a gente tem uma densidade que está concentrada aqui nos valores que são mais abaixo, né? Nas rendas mais inferiores, e a gente tem pouca concentração de dados aqui nas rendas superiores, tá? E, por fim, a gente tem aqui o nosso Kick-Plot, né? Então, aqui, né, esse Kick-Plot aqui ele vai mostrar os quantis teóricos e os nossos resíduos, né? Aqui, quando a gente tem a maior concentração dos nossos dados em cima dessa linha, a gente já pode considerar que a gente tem uma distribuição normal, tá? Então, notem que a gente tem poucos dados aqui que estão fora, né, da nossa linha, tá? Então, significa que a gente tem um desvio da normalidade, mas esse desvio ele não foi significativo quando a gente comparou ali dentro do Shapiro-Wilk, ok? No caso aqui da variável renda, né, aqui esse desvio já é mais significativo. Notem que são pouquíssimos pontinhos que eu tenho aqui dentro dessa distribuição que estão em cima do meu gráfico, né? Basicamente, eu tenho alguns pontinhos aqui e alguns pontinhos aqui, tá? Ou seja, a gente tem um desvio significativo aqui da normalidade. Por fim, né, a gente pode calcular também, né, os valores do score Z, né, a partir da assimetria e também da kurtose. Então, aqui dentro da estatística descritiva, eu posso calcular tanto a assimetria quanto a kurtose. Então, se eu selecionar essas duas caixinhas aqui, o Gmove ele já vai selecionar essas duas variáveis aqui para mim, tá? Então, eu vou ter aqui o valor da assimetria, né, tanto da altura quanto da renda, e também vou ter o erro padrão, né, dessa assimetria. Vou ter aqui o valor da kurtose, né? Tanto da altura quanto desvio da renda, como também o erro padrão dessas duas variáveis, tá? E aí, para poder calcular isso, eu não consigo calcular, né, direto no Gmove, eu preciso calcular por fora. Então, abro um calculador aqui e faço esse cálculo que é muito simples, ok? Então, como que eu faço esse cálculo, tá? Eu vou pegar aqui a assimetria, né, da altura, que ela é menos 0,0993, tá? No caso desse cálculo aqui, se eu vou colocar o valor negativo ou não, não importa, tá? Eu posso colocar o valor direto aqui. Então, ó, 0,0993. E eu vou dividir esse valor pelo valor do erro padrão da assimetria, tá? Que é de 0,241, tá? Então, eu vou dividir por 0,241, ok? Ele vai me dar esse valor aqui, né? Que é um valor de 4,12, tá bom? Esse valor aqui, basicamente, ele está me mostrando que é um valor que é acima de 1,96, tá? Se esse valor aqui ele é acima de 1,96, significa que eu tenho um desvio da normalidade aqui, ou melhor, um desvio da normalidade verificado pela assimetria, certo? Então, eu tenho uma assimetria que ela não está congruente aqui, ok? Vamos ver aqui agora em relação à kurtose, tá? Eu vou pegar aqui, ó, o valor da kurtose, que é de 0,502, e vou dividir pelo erro padrão, que é de 0,478, tá? Quando eu faço o valor aqui, é o valor que ele deu abaixo de 1,96, tá? O que basicamente significa que, em termos dessa densidade, né, dessa maior concentração aqui, mas às vezes eles até estão bem distribuídos aqui, entre alturas, que tem entre 1,40 e 2 metros, tá bom? Mas a nossa simetria, né, ela deu um desvio aqui, ok? Então a gente poderia colocar uma observação nessa descrição aqui, que através da verificação do score Z da assimetria, a gente verificou que os nossos dados eles tinham um nível de assimetria acentuado, digamos assim, ok? Eu não fiz aqui para a variável renda, né, mas seria basicamente o mesmo princípio. Dividir o valor da assimetria da renda pelo erro padrão aqui da assimetria da renda, certo? E a gente consegue fazer uma verificação também matemática, que não vai se basear somente no p-valor do Shapiro-Wilk, nem só em relação à nossa inspeção visual, mas também em relação a essa assimetria ou essa kurtose também, ok? Gente, o vídeo ficou um pouquinho mais longo do que o normal, né, do que eu queria também, tá? Mas eu espero que tenha feito sentido para vocês, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação ao conteúdo dessa aula, vocês podem deixar nos comentários que eu vou tentar responder, ok? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.